Pois vamos dar início à ministração da palavra. Espero que você esteja com o seu coração aberto. E você lembra qual foi o tema da última ministração minha nesse lugar? Soberba. Então, querido, nós estamos falando justamente sobre a soberba. E eu espero, querido, que esse tema tenha trazido algo a despertar em você que ouviu essa ministração sobre esse tema. E hoje nós vamos continuar a parte 2 sobre soberba. E eu espero que dê. Se não der, a gente conclui numa terceira ministração. E eu espero que nesse tema soberba nós possamos chegar à queda de Lúcifer, que era um querubim ungido, um ser criado perfeito, e que a soberba encontrou lugar no coração dele. E quando a soberba entra no coração de alguém, se nós não frearmos a soberba, se nós não expulsarmos a soberba, ela vai criar raiz no coração e ela vai começar a controlar as nossas vidas. A soberba derrubou um querubim ungido perfeito. Imagine eu e você. O que é que ela não é capaz de fazer? Então, querido, nós temos que ter cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz, querido, que de tudo na vida, o que se deve guardar, guarda o quê? O coração. O coração é algo a ser guardado. E se tem uma coisa, queridos, que não pode chegar próximo do nosso coração, é a soberba. Pois bem, então vamos revisar algumas coisas daqui a pouco, do que vimos na aula passada. Mas hoje nós vamos começar desse versículo lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e versículo 19, que diz o seguinte: a soberba, ela precede a ruína. Algumas traduções dizem que a soberba, ela precede a queda, né? E a altivez do espírito, a queda. Então, queridos, toda pessoa soberba, ela vai ter um tombo. Toda pessoa soberba, ela vai cair, ela vai entrar em ruínas, porque a soberba é algo que faz com que as pessoas vá para baixo. Porque a soberba, ela é um princípio de trevas e não um princípio de luz. No mundo existem os princípios da luz e existem os princípios das trevas. E nós precisamos estar guardados dos princípios das trevas. Só que no versículo 19, e foi lido aqui, Provérbios 16, 18. Então vamos ler aqui o verso 19 que diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Queridos, naquela época, quando tinha as guerras e um exército perdia a batalha, e tinha os despojos da guerra, que era muito ouro, muita prata, toda a riqueza que aquela nação que perdeu a guerra tinha, ficava de posse, né, de quem ganhava a guerra. E os despojos era justamente dividir aquelas riquezas. E a Bíblia está falando, querido, que é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir riqueza com um soberbo. Só para você ter ideia que a Bíblia ela não vê a soberba com bons olhos. Por quê? Porque a soberba ela é um sentimento de orgulho excessivo onde a pessoa se considera superior aos outros. E a Bíblia, ela nos ensina a humildade e não se achar superior ou se achar que estamos acima das pessoas. Entenda uma coisa. A soberba, querido, ela tem remédio para ela. Existe remédio, existe vacina e existe a cura. Quando é que nós tomamos remédios? Quando é que alguém toma remédio? Quando está doente. Quando é que alguém toma vacina? Para não adoecer. E quando é que alguém recebe uma cura? Quando está doente. Então, a humildade, ela é a cura da soberba, a humildade é a vacina da soberba e a humildade é o remédio da soberba. Então, se nós encontrarmos nas nossas vidas, no nosso coração, algum indício de soberba, o que é que nós devemos fazer? Ser humildes, trazer a humildade para a nossa vida. Como, por exemplo, baixar a cabeça, baixar a crista. Não tem esse ditado no nosso meio? Das pessoas que falam, esse fulano está pensando que eu vou baixar a crista. Então, cuidado, talvez toda essa foba esteja sendo alimentada pela soberba. Porque ela sempre está cheia de razão e cheia de ego, a soberba. Mas a humildade, ela reconhece as outras pessoas superiores a si. Amém? Então, nós vimos o que na ministração passada? Que a soberba é uma visão de si mesmo totalmente irreal,
elevando o soberbo a seus próprios olhos. O soberbo ele se vê numa posição que não é a dele. O exemplo do querubim ungido. Ele se viu acima de Deus. Ele se viu acima de quem o criou. Ele nem existia. Deus o criou, Deus o formou e ele se viu que era mais poderoso do que Deus. Olha como a soberba faz a pessoa enxergar o que ele não é. Você conhece pessoas assim que eles se veem de um jeito que as pessoas olham assim e dizem, ele não é isso tudo. Mas a pessoa se enxerga daquela forma, muito grande, muito poderoso. Isso é a soberba. Ele é mais educado que todo mundo, ele é mais inteligente, ele é mais bonito, ele é mais cheiroso, ou ela, sei lá. É sempre mais e mais do que todos os meros mortais que estão abaixo dela. Vocês estão aqui? Então, queridos, a soberba, ela leva à autossuficiência e à recusa de depender de Deus. Ela vai crescendo a um ponto que ela primeiro começa estando acima das pessoas. E depois ela chega ao ponto de nem mesmo se submeter a Deus, nem ao menos reconhecer a Deus. Por isso que eu nunca, não sei você, mas eu nunca conheci um ateu humilde. Eu nunca conheci, os que eu conheço até hoje, todos soberbos, eles só falam arrogância. Todos soberbos, eles são super intelectuais. Todos soberbos, foi eles que descobriram o fogo, foi eles que inventaram a roda, foi eles, tudo foram os ateus que criaram. Eles são super inteligentíssimos, né? São tão inteligentes que creem que o homem veio do macaco, a maioria deles. Só para você ter ideia. Então, todos os ateus que eu conheço, até hoje, eu não sei amanhã, querido, mas até o dia de hoje, todo ateu que eu conheço, eles são altamente arrogantes. Você conhece algum soberbo, algum ateu humilde? Porque eu não conheço, não. Eles se acham acima até de Deus. Imagine dos meros mortais. Você está aqui ainda? Pois glória a Deus. E aqui, querido, está o grande problema. Porque a soberba, ela cega e endurece o coração. O conteúdo da ministração passada. Fazendo aqui um pequeno resumo. Por a soberba cegar as pessoas, para elas não terem um senso de quem elas são, é por isso que ela é comparada com o mau hálito. Eu não estou querendo dizer aqui que mau hálito é soberba, amém? Não é isso que eu estou falando, não. Mau hálito é uma coisa, soberba é outra. O que eu estou falando é que existe algo que se assemelha entre a soberba e o mau hálito. E o que é? É que a pessoa que tem mau hálito, ela está ali falando e todo mundo se incomoda com o mau hálito, mas se alguém ousar dizer, rapaz, tu está com mau hálito, não diga não, você é capaz de você apanhar. Essa pessoa vai se revoltar com você, é capaz de você perder a amizade dela. Você já teve coragem de dizer a alguém que ela tem mau hálito? Eu mesmo não, nunca disse não. Sei lá, eu acho tão coisado. Porque a pessoa mesmo vai se doer, e eu não tenho nada a ver com isso, é problema dela. Né? Já disse, não foi? A pessoa ficou amiga tua? Tá vendo? Então, tem isso com o soberbo. O soberbo, ele não se vê soberbo. E ele não aceita que diga que ele é soberbo, mas ninguém suporta a arrogância. Ninguém suporta, sabe, aquele espírito superior que eles têm. Vocês estão comigo ainda? Agora eu quero chamar você para esse versículo, em Tiago 4,6, que diz o seguinte: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus, o quê? Deus, ele resista. Você quer ser resistido por Deus? Meu querido, não queira soberba na sua vida. Interessante que o soberbo é o seguinte: o soberbo, ele é aquele errado que quer estar certo. Por exemplo, nós sabemos que a igreja aqui, todo lugar que você chega, existe um padrão de comportamento, existe um padrão de organização. Não é assim em todo lugar. Aí, às vezes a pessoa está na igreja e tem coisa que não é permitido na hora do culto. E a pessoa sabe que não é permitido. Mas ela está ali fazendo algo errado na hora do culto. Agora, se for chamar a atenção, você acha que essa pessoa vai ter a humildade de dizer assim: rapaz, eu realmente estou errado. Eu realmente estou errado, me perdoe. Me desculpe, em nome de Jesus, eu não vou repetir isso. Você acha que vai acontecer isso? Acontece com uma pessoa humilde. A soberba não. Ela vai dizer que você pensa que você é só um diácono.
Começa assim a fala. Você sabe por que você está falando? Você sabe quem eu sou? Né? 100% errado e quer estar certo. Vocês estão aqui ainda? E não pode triscar não, que o soberbo é todo, né? Então, Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá o quê? Graça aos humildes. Amados, o caminho no reino de Deus, o princípio para andar no reino de Deus chama o princípio da humildade. Mas no reino das trevas é o princípio da soberba. Soberba, princípio de trevas, humildade, princípio de luz. Submissão é um princípio de luz e insubmissão é um princípio de trevas. Em qual princípio você quer andar? De luz ou princípio de trevas? Mas por que é que Deus ele odeia tanto a soberba? Porque o versículo anterior que foi lido está falando que Deus ele resiste aos soberbos. Porque Deus não gosta da soberba. Deus ele odeia a soberba. Por que Deus não gosta? Porque Deus ele é o princípio de toda estrutura de autoridade. Nós vimos na ministração passada que Deus criou algo chamado estrutura de autoridade. É uma hierarquia, um tipo de hierarquia. Onde pessoas são colocadas em posições de liderança, pessoas são colocadas em posições de autoridade, e pessoas que ficam abaixo precisam se submeter a essas autoridades, se submeter a essas lideranças. Quando alguém não se submete a uma liderança, quando alguém não se submete a um líder, ele está quebrando a estrutura que Deus criou, chamada estrutura de autoridade, como diz aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito ao quê, gente? Às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Então, nós como filhos de Deus, que queremos andar no princípio da luz, no princípio do reino de Deus, precisamos entender que Deus governa as coisas, e Deus estabelece a ordem nas coisas, por meio de um princípio chamado princípio de estrutura de autoridade. Quando alguém não quer se submeter a uma estrutura de autoridade, não quer se submeter a um líder, não quer se submeter a uma pessoa na posição de autoridade, ela está quebrando essa estrutura. E é por isso que Deus odeia. Porque quando alguém não se submete, querido, é porque a soberba está se manifestando. A soberba, ela entra no coração, mas ela vai se manifestar por meio da rebelião. A soberba, ela gera a rebelião. E a rebelião, querido, ela não reconhece a autoridade. A rebelião, ela não se sujeita a nenhuma autoridade. Porque ela é um princípio de trevas, ela não vai se submeter a um princípio que é de Deus. Então, a rebelião ou a insubmissão, que é não se acatar uma ordem, que é não ficar abaixo de uma ordem, é a soberba em ação. É ela sendo externada, porque a soberba ela vem sutil no coração da pessoa, mas ela se manifesta por meio do comportamento, das ações, que são insubmissão e a rebelião. Então nós não podemos deixar que nossas vidas recebam influência do reino das trevas. Você crê nisso? E nós vimos, né, o exemplo da rebelião de Coré, Datã e Abirão, lá em Números 16, 1 ao 50. E você lembra qual foi o resultado desses rebeldes? Você lembra qual foi o resultado dessas pessoas insubmissas? Foi falado na ministração passada. Eles foram engolidos pela terra. Porque Deus, ele odeia a soberba. Deus, ele resiste à soberba. E hoje nós vamos começar aqui entendendo. O que eu fiz agora foi o resumo da ministração passada. Agora vamos entrar na de hoje. E ver até onde nós podemos ir. Amém? Você está aqui? Você já foi muito rebelde com seu pai, com sua mãe? Você vê que a gente nunca tem muito sucesso com isso? Só quebrar a cara, né? Por quê? Porque nós estamos indo de contra um princípio espiritual de Deus. E você vê, como diz lá desde os antigos, né? Que nós devemos honrar quem? Pai e mãe. Porque é um princípio estabelecido por Deus. Querido, não vale a pena estar se rebelando contra pai e contra mãe. Interessante de esses jovens é que eles têm as amizades, e as amizades fazem eles ficar contra os pais,
Mas esses amigos dele nunca deu a eles um prato de feijão. Mas influencia eles a se revoltar contra os pais. Talvez não sai debaixo da saia de tua mãe, disse daquilo. Influencia na pessoa a se rebelar. E na hora de um aperreio, os amiguinhos são os primeiros que deixam você sozinho. E pai e mãe vai com você até onde for e vai pegar junto com você para resolver qualquer coisa. Mas na hora do vamos ver, os coleguinhos que ficam dizendo não sei o que, mãe, não sei o que, pai, é os primeiros que abandonam você e você fica na mão. Mas pai e mãe vai lutar até o fim pelo filho ou pela filha. Os coleguinhas não, viu? Eles são os primeiros que correm. São os primeiros que abandonam. Pois vamos lá, né? Tá pronto? Vamos começar aqui a ver a rebelião de Miriam e Arão. Não existe recompensa para rebelião, querido. Boa não, só existe ruim. Então, o que aconteceu? Miriam e Arão, eles desafiaram a liderança de Moisés e questionando a autoridade que Deus lhe havia dado. Porque, gente, quando eu vejo essa frase aqui, me traz um filme da minha trajetória de crente. Eu já ouvi tanto isso em igreja que você não faz ideia. Eu me converti com 14 anos. Eu já cresci no meio da igreja ouvindo e vendo pessoas conversando com outras, questionando a autoridade que o pastor tem, questionando se realmente o pastor é o pastor, se o pastor é para estar aqui mesmo, se não era outro, sabe? Sempre se levanta pessoas que eles desafiam a liderança, né, e questionam a autoridade. Será se é de Deus mesmo ou não? Eu vi tanto isso na minha vida, eu já vi tanto isso, e eu louvo a Deus, porque todas as vezes que eu vi essas coisas dentro da igreja, eu nunca me associei, eu ficava bem distante. E todos eles eu vi caírem. Aí uns não suportam, sai, aí vai e funda uma igreja, abre uma igreja. Agora imagine que tipo de influência vai ter numa igreja dessa. Que sai debaixo de rebelião, debaixo de confusão. Imagina o espírito que atua em uma igreja que já nasce debaixo de uma confusão de alguém que se levantou contra a própria liderança da igreja. Vocês estão comigo? Eu vi demais isso, eu cresci vendo isso. Agora aqui, no caso, estamos falando do irmão e da irmã de Moisés. Queridos, se os irmãos de sangue não poupam um pastor de uma igreja, imagina os que não são. Se os de sangue não têm misericórdia de um líder, imagina os que não são. Então, essa rebelião de Miriam e Arão foi por causa, a razão foi uma mulher cuxita que Moisés havia tomado como esposa. Abra sua Bíblia lá em Números 12, nós vamos compreender essa história. É bem interessante. Números, capítulo 12, vai mostrar para nós essa história de rebelião. E nós sabemos que a rebelião é a manifestação da soberba. A rebelião, a submissão é a forma como a soberba se mostra para nós, é a forma que ela se materializa, podemos dizer assim. Ela é no coração, mas ela se manifesta com essas garras do lado de fora. Então, queridos, mulher cuxita era um povo lá da África. Né? O povo da África eles chamavam o povo cuxita. Resumindo um pouco a história. E pela tradição judaica, a fé deles, a crença deles, nenhum judeu ele poderia se casar com uma pessoa de outra nacionalidade. Então, aos olhos de Moisés, aos olhos de Arão e aos olhos de Miriam, Moisés estava errado. O líder estava errado. O líder estava tomando uma atitude errada. Você está compreendendo isso? Você está entendendo? Segundo eles, Moisés estava certo ou errado? Mas perante a lei deles, o costume, a tradição deles, Moisés estava certo ou estava errado? Moisés estava errado ou estava certo, gente? Estava errado, não estava? Mas desde quando uma pessoa que não tem autoridade para alguma coisa pode corrigir a pessoa? Exemplo. Quem é o chefe de sua casa? Marido. Aí, se uma pessoa de outra casa vê alguma coisa na sua casa que não está lhe agradando, ela tem autoridade para falar alguma coisa? Mas Miriam e Arão se acharam no direito. Porque eles identificaram um erro em Moisés, e eles achavam que tinha autoridade sobre Moisés para questionar.
E muitas das vezes um liderado na igreja pode ver um líder fazer uma coisa errada, mas isso não dá o poder e a autoridade da pessoa de fazer uma coisa que ela não tem. Mas estão cheios de direito, cheios de razão. E por isso e vão quebrar a cara, porque eles não estão revestidos dessa autoridade. Você está comigo? Você está compreendendo por que as pessoas quebram a cara? Porque elas não se tocam, que elas não têm esse poder, essa autoridade de chegar para o líder, para trazer a correção ao líder. Quer dizer que eu não posso corrigir um líder não? Com qual autoridade? O problema é esse. Qual é a autoridade que a pessoa tem? Você compreende isso? Você tem autoridade para isso? E quem foi que deu? Se a pessoa quer tomar essa atitude, já começa errado. Ah, mas é porque ele está errado. Se é porque ele está errado, aí eu vou errar. Você entende? Eu já vi muito líder meu fazer coisa errada. Mas eu não tenho autoridade para ir lá e questionar alguma coisa. Eu não tenho autoridade para chegar lá e dizer, ah, pastor, você está errado e a partir de hoje... Não, eu nem me meto. Por quê? Que não é da minha conta. Amém? O foi que eu fiz em todas as ocasiões. Eu fico na minha, eu fico na paz. E deixa Deus resolver, que Ele é o dono. É Deus que vai resolver, não sou eu não. Eu vou para eu me quebrar? Davi, ele quis inventar a roda. Ele quis reinventar a roda. Quando Deus criou o sacerdócio, a arca, os levitas tinham que carregar a arca. Aí Davi quis reinventar. Ele quis que os bois carregassem a arca. Davi não tinha essa autoridade. Davi não tinha esse poder. Davi, não era ele quem dava a lei. Davi era quem seguia a lei de Deus. Ele não criava a lei de Deus. Ele quis reinventar. E alguém pagou com a própria vida. Porque quando os bois balançaram que a arca ia cair, aí um rapaz cheio de boas intenções. Você acha que aquele rapaz estava com más intenções? Não. Qual era a intenção dele? Era proteger a arca da queda. Mas a lei dizia o quê? Que se alguém tocasse na arca, seria morto. Agora Deus é culpado porque o cara tocou na arca? Não, o cara tocou na arca e morreu. Por causa da irresponsabilidade de Davi, por causa dele. Se está caindo, deixa cair. Não tem nada a ver com isso, não. Eu vou me meter numa coisa, eu vou dar uma em ponta de faca, amado? Vou não. Você está compreendendo isso? Lidar com liderança, seja no seu trabalho, seja em casa, seja na igreja, onde for, se levantar contra a liderança não é o melhor caminho. Não é o caminho da sabedoria, é o caminho da tolice. Você quer que existe um Deus no céu? Então ele deixa que ele se resolva para lá, eu mesmo não. Então nós devemos nos guardar. Olha aqui, ó. Vamos ler a história aqui, antes que o tempo acabe. Números capítulo 12, versículo 1. Posso ler? Falaram Miriam e Arão contra Moisés, ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado mulher cuxita. Verso 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por meio de Moisés. Eles começaram a questionar. E Deus só fala por meio de Moisés, não tem falado também por nós? E desde o início, Miriam e Arão sempre estavam ali. Quando Moisés estava no cestinho ainda, Miriam ia lá pela beirada do rio ali, protegendo Moisés. Arão estava em tudo com Moisés. Desde o início do chamado de Moisés, que Arão e Miriam acompanhou tudo, desde o início da igreja. Você está comigo? Aí diz, versículo 2, né? E disseram, porventura não tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor, aí Deus ouviu eles falando. Versículo que está falando aqui. Versículo 3. E era Arão, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Verso 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Verso 5.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Verso 6. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Entendo o versículo 6. Deus está falando, ó, se entre vós há algum profeta, eu, Senhor, eu só falo por meio de visão ou sonho. Não é assim como o servo Moisés, que ele é fiel toda minha casa. Boca a boca eu falo com ele. Não é com visão. Não é com sonho. Com Moisés eu falo boca a boca. Os outros profetas eu falo em visão e sonho, mas Moisés não. Como, pois, não temes falar contra meu servo? Você vê que Deus leva muito a sério quem se levanta contra a liderança, porque foi Deus quem criou a estrutura de liderança. Deus leva a afronta para ele. Você está aqui ainda? Verso 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Deus só saiu. A ira de Deus se acendeu e ele saiu. Versículo 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Olha, imagina Arão ver a situação daquela e dizer, eu sou o próximo. Verso 11. Então disse Arão a Moisés, aí acabou a valentia dele todinha. O Arão estava dizendo, porventura, né? Cheio de razão. Aí ele aqui, ó. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Quando viu o negócio apertar, quando viu que o negócio não ia prosperar para o lado dele. Então, querido, você pode ler essa história toda depois. Deixa eu parar daqui. Só para você entender. É um exemplo de que não vale a pena se opor a quem está em posição de liderança. Às vezes alguém, muito cheio de soberba, diz, eu não reconheço esse homem aí como meu pastor. Aí tem uns que são soberbos, menos desenvolvidos, e diz, não, eu reconheço esse homem aí como o meu pastor. Agora aquela pessoa ali eu não reconheço como líder do meu departamento, não. É a soberba também. Então, se não for tratar dessa soberba, um pouco também ele está reconhecendo, mas nem Deus como Criador. Porque a soberba ela quer crescer do coração do ser humano. Você está compreendendo isso? Nunca seja influenciado ou abra a porta do seu coração com aquelas pessoas que estão cegas dentro da igreja, querendo levantar montim, querendo se levantar partidarismo contra um líder de um departamento, contra o pastor, seja lá com quem for, caia fora disso, porque você vai se quebrar todinho nesse negócio. Porque não existe a paz de Deus aí, não existe a bênção de Deus aí, em quem se levanta contra uma estrutura que Deus estabeleceu. Querido, no mundo, as estruturas de autoridade existem porque Deus as criou, mas as pessoas não é Deus quem coloca. Mas no reino de Deus, as pessoas que estão em posição de liderança, é Deus quem levantou todas elas. Aí eu vou estar me levantando contra essas pessoas, mesmo se elas estiverem erradas, vou não, querido. Não dou murro em ponta de faca, não. Não sei você, mas não dou, não. Deixa lá, Deus resolve. Deus é Deus. É com Ele. Eu não tenho poder, eu não tenho essa autoridade. Vamos lá, então? Então, entenda. A submissão é um princípio fundamental que rege o reino de Deus. O que é a submissão? Se submeter às lideranças, se submeter às autoridades, se submeter aos líderes, se submeter às regras, se submeter a tudo. Tem pessoas que o ego delas é tão de um jeito, assim, é um ego tão enorme, que elas chegam, às vezes elas chegam em um departamento, mas elas não querem se moldar ao departamento. Elas querem que o departamento todo, a estrutura, se mova a ela, ao ego dela. Olha,
Todo mundo sabe aqui, quem é mais antigo sabe que desde o início dessa igreja, eu sempre toquei. Sim ou não? Quem é mais antigo sabe. E teve um vasto período de anos que eu era o único tocador da igreja. Durante anos eu fui o único tocador da igreja. Anos. Só eu tocando. Entende? E aí, foram chegando outras pessoas e devido à demanda da obra, eu acabei me saindo e deixando pessoas ficar. Às vezes eu sinto saudade de tocar. Mas por que eu não volto para a equipe de música? Porque na minha correria eu não consigo me encaixar. Eu não consigo me encaixar nos horários de ensaio, no horário que chega, porque eu sei que eu não vou chegar nos horários de ensaio, eu sei que eu não vou chegar nos horários do culto. Então, eu não tenho como fazer parte. Mas tem pessoas que elas querem que tudo mude por causa dela. Um ego muito grande. Isso não é bom. Nós é que temos, nós chegamos em um ambiente, querido, é nós que vamos ser moldados a esse ambiente. Isso é a submissão. Porque eu não vou entrar no ministério de música para a regra servir para eles e para mim não. Não, eu sou o pastor, a regra só funciona para vocês, para mim não. Que tipo de líder eu seria? Um líder arrogante. Mas nós aprendemos nessa igreja que o líder, ele é o exemplo da sua equipe. Se você chegar atrasado, vamos supor, se você chegar atrasado e seu líder também chegar atrasado, como é que ele vai cobrar você? Eu tenho moral aqui não por causa que eu sou pastor, mas eu tenho moral aqui de cobrar a presença de culto de todas as pessoas porque eu estou aqui em todos os cultos. Eu nunca fiquei em casa. E se alguma vez eu não vi, é correria de viagem antes do rema, que não há possibilidade. Mas eu ficar em casa de braço cruzado, comendo pipoca, assistindo televisão, para não vir para o culto, isso nunca acontece. Porque o culto é mais importante para mim. E eu venho pela importância do culto, porque eu fui assim desde o início. Antes mesmo de ser pastor, querido, eu não perdia culto, porque eu entendo o valor e a importância que é um culto, porque o culto é para Deus. Eu venho cultuar a Deus. Eu venho louvar a Deus. Você entende isso? É por necessidade minha. Não é por necessidade de ter o que dar satisfação. Não, é minha, é uma coisa pessoal. Eu sempre fui assim, desde que eu me converti. Eu nunca fiquei em casa, deixei de ficar de bobeira dia de culto. Você está comigo? Então, o líder, ele tem que ser primeiramente o exemplo. Você está comigo? Então, se o líder cobra pontualidade, ele tem que ser o primeiro a ser pontual. Amém? Não vou entrar muito nesse assunto, não, porque vamos focar agora na rebelião. Então, nós já sabemos que a submissão é um princípio do reino da luz e a rebelião, ela é um princípio que rege o reino das trevas. E a rebelião, queridos, presta atenção nisso. A rebelião é andar no seu próprio caminho. É o exemplo que eu estava dando agora há pouco, das pessoas que querem que tudo se molde a elas, né? Ela segue seu próprio caminho, né? Fazer o que está certo segundo seus próprios pensamentos. O soberbo, quando começa a se expor, quando começa a sair da pessoa por meio da rebelião e da insubmissão, essa pessoa começa a criar sua própria teologia. Sabe que existem pessoas que elas têm uma teologia própria delas. Elas mesmas é quem cria uma teologia sem fundamento nenhum. Você observa coisas que a pessoa quer ensinar, a pessoa quer pregar uma coisa que você olha na Bíblia e não tem sustentação. É tudo da cabeça da pessoa. A pessoa cria a doutrina. A pessoa cria coisas que você diz, isso de onde? Você está comigo? Só para você ter ideia. Obadias capítulo 1, versículo 3 diz: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra. Esse versículo de Obadias, ele traz para nós a informação de que a soberba, ela engana a pessoa. A pessoa está soberba, fazendo as coisas erradas, mas a soberba está enganando a pessoa.
E aí a pessoa começa a seguir seu próprio caminho, achando que está fazendo as coisas certas. O soberbo, ele não faz as coisas achando que está errado. O soberbo, ele faz as coisas achando que está certo. Ele se levanta contra a liderança achando que está certo. Ele se levanta contra o líder de departamento achando que está certo. Ele se levanta contra o pastor achando que está certo. Ele olha para ele assim, para o raciocínio lógico, para a sua estrutura. Ele olha tudo assim e diz, não, pastor, quem está errado aqui é o pastor. Para tudo. Meu raciocínio aqui, olha aqui, ó. Aí vai formular a fórmula aqui, ó. O pastor está errado. A soberba engana o coração. Você sabia que existem pessoas em igrejas que elas são altamente talentosas? Existem pessoas em igrejas que elas têm chamado. Por exemplo, existem pessoas da igreja que têm chamado para ser um pastor. Aí todo mundo olha para ele e vê o chamado de pastor. Vê as ferramentas de pastor. E às vezes está anos na igreja e por que não é levantado como um pastor? Por que não é levantado? Porque não é reconhecido como um profeta da igreja? Porque não é reconhecido como um evangelista? Porque esse irmão que ensina tão bem na igreja, ele não é levantado como um mestre na igreja, ele não é apresentado, irmão, vamos apresentar aqui o ofício do mestre na igreja, nós reconhecemos. Às vezes tem pessoas que têm o talento, têm a habilidade, às vezes prega melhor do que todo mundo, de fato. Talvez é uma pessoa mais bem, sabe, digamos assim, mais profunda, até na palavra. Aí você olha aquela pessoa, às vezes está anos numa igreja e nunca é levantado, nunca é reconhecido. Por quê? Por quê? Por que será? Você acha que o pastor não quer? Sabe qual é o problema? Soberba. O pastor olha, a pessoa não se submete a uma escala. Ela é tão grande. Ela prega tão. Ela é um pregador, assim, um pregador, alguém tão do fogo, tão do reteté, que ela acha indigno de ficar na porta de uma igreja para recepcionar alguém. Às vezes o pastor diz, eu quero te colocar aqui na escala do diaconato. Não, pastor, eu não. Sou ministro da palavra, pastor, eu sou uma pessoa de púlpito. O pastor disse, daí não tem condições não. Daí... Quando nós fizemos escola de ministro em 2015, teve uma galera de uma cidade que também fez. E aí eu comecei a ver o pessoal, encontrava o pessoal após escola de ministro e perguntei a eles, rapaz, aquele pessoal que fez escola de ministro, como é que eles estão? Rapaz, está um caso sério. Como assim? Não, estão lá fazendo bico, estão para sair da igreja. Eu digo, por quê? Porque eles falaram que não ia pagar um custo tão caro para ficar na porta de uma igreja, na recepção. São pessoas de púlpito. Você entende porque às vezes não é levantado? Porque o coração está reprovado no coração. Querido, um ministro, ele no mínimo tem que ter humildade no seu coração para ele fazer qualquer atividade que for na igreja. E eu louvo a Deus, eu não digo isso, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer as coisas para trazer glória para mim, jamais. Mas quem me conhece de perto sabe, o pessoal dos meninos sabe que quando tem obra para fazer aqui, eu sou o primeiro a arregaçar as mangas. Eu não fico só, não sou o fiscal. Sou o primeiro a pegar junto. Porque eu gosto do trabalho, eu gosto do serviço, sabe? E eu louvo a Deus que a nossa igreja tem muitas pessoas que têm esse mesmo coração. Servir, se submeter. Agora fomos sábado agora em... Não, sábado não. Sexta. Sexta-feira nós saímos daqui de 7 horas para ir lá para Bodocó. Fazer a mudança de prédio. Né? Os meninos foram, ladeira maior força, foi o maior apoio. Ligeirinho nós fizemos lá a mudança. Foi bênção demais, querido. Ter pessoas dispostas a servir, dispostas a ajudar. E a nossa igreja aqui é uma igreja cheia de pessoas com essas qualidades. Agora, quando você chegar num lugar e você vê que tem pastores que não levantam alguém, que não dá oportunidade a algumas pessoas. Gente, entenda uma coisa, o pastor, ele está na igreja para levantar as pessoas. Mas só quem reprova as pessoas são as próprias pessoas. Pastor não reprova ninguém não, gente. Um pastor, ele não reprova ninguém. O pastor, ele dá oportunidade para todas as pessoas desenvolver o seu chamado, o seu potencial. Mas as pessoas, elas mesmo é quem enterra elas. A gente dá oportunidade a um, dá oportunidade a outro, testam aqui, testam ali, dá uma oportunidade. Aí elas vão se reprovando. E eu já fiquei muito tempo, muitos anos em equipe de música.
É de onde eu tiro muitos exemplos. Gente, ser líder de equipe de música é um negócio, sei lá, estranho. Porque existem pessoas na igreja que elas são muitas... Eu não sei não, querido. Às vezes eu não sei se as pessoas só têm 2 neurônios, um positivo e um negativo. E fica dando curto. Eu não sei o que é, não. Teve uma pessoa louvor que chegou assim e disse, eu era o líder, disse, eu quero entrar na equipe de música. Ele vai marcar uma audição, né? Marquei uma audição, peguei o violão e ouvi a pessoa cantando, tocando. E lá, disse qual é a música que tu vai cantar. Disse, tem ou não? Disse, tu vai fazer o que aqui? A audição. Sim, mas tu vai cantar o quê? Cantou uma música aí? Disse, não sei. Aí começou a despertar um negócio na minha cabeça, assim, que a pessoa não era muito certa. Eu disse, canta aí alguma música da igreja. Tu vem no culto há um bom tempo já. Não, estou aqui na igreja há mais de anos já. Uma parte da canção da igreja que a gente cantar aqui, pra gente ver como é que tu sai. Ele disse, eu não sei não. Eu estava já para pedir para ele cantar uma música de Roberto Carlos. Faltou pouca coisa. Meu filho, canta uma música do Roberto Carlos, ou então do, sei lá, uma música da Xuxa, sei lá. Parabéns para você, canta aí pra gente ver. Eu estava quase... Aí, disse, irmão, vamos marcar para outro dia, irmão, apenas uma música aí, porque, gente, é cada coisa. Tem pessoas sem noção. Eu não sei se a soberba é tão alta ao ponto da pessoa... Eu só consigo ver soberba no negócio dele, eu não consigo ver outra coisa, não. Ela olhou para si e disse assim, eu sou o cantor da igreja, só sendo. Aí marca... Não, raciocina comigo aí. O que você acha que está na cabeça de uma pessoa dessa? Se quer aprender a cantar, tem que ir para uma aula de canto, não é um teste vocal. Vocês estão comigo? Mas isso que é porque a soberba cega a pessoa. A pessoa começa a se ver em lugares, em coisas que ela não tem capacidade de fazer. O que é que eu costumo dizer ao pessoal? Aqui em cima, querido, nessa igreja aqui em cima, aqui não tem ministério de louvor, não. Entende? Aqui não. Aqui não tem ministério de louvor. Entenda uma coisa. Daqui para lá, ó, toda essa nave da igreja aqui é o ministério de louvor da igreja aqui, ó, ministério de louvor. Daqui para cá nós temos o ministério de música. O ministério de música, ele serve ao ministério de louvor. Porque às vezes a pessoa chega tão desafinada, pastor, é que Deus me chamou para cantar. Eu sou do louvor. Eu digo, pô, mas tá no lugar certo, é esse lado de lá ali, ó. Do lado certo é esse daí. Aqui é o ministério de música. Você está compreendendo? O pessoal aqui tem que estudar música, tem que saber música. Então, é que você já viu aquelas pessoas altamente desafinadas. E quando começa a cantar, irmão, não, peraí, você canta muito, mas não canta agora não. Não, você canta muito. Se começar bem cedinho, até o final do dia canta muito. Mas não canta agora não, espera para depois. Mas elas se veem como assim, eu tenho um ministério de louvor. Misericórdia, Jesus. Vocês viram pessoas assim já? Diga assim, a soberba cega. A pessoa não consegue se ver que não canta. E a pessoa sai da igreja com raiva. Eu já vi pessoas sair da igreja com raiva. Porque não permitimos que cantasse no ministério de música. Ele ficar só no ministério de louvor e não no de música. E a pessoa não tem humildade para ficar no ministério de louvor, só quer ficar no ministério de música. Vocês estão comigo? Então, querido, a soberba, ela não tem limites para enganar o coração. Ela leva a pessoa ao limite máximo. E o maior exemplo na Bíblia que temos é de um querubim ungido. Um ser que a Bíblia diz que foi criado na perfeição. Mas a soberba entrou no coração do querubim ungido, enganou o coração dele, ele começou a se ver algo que ele não era, ele começou a se ver num poder que ele não tinha, ele começou a se ver numa posição que não era dele,
E ele acreditou naquilo que o coração dele mostrou. Porque a soberba, ela entra no coração. E ela se manifesta por meio da insubmissão e da rebelião. E esse querubim, após se ver em uma posição que ele não foi criado para ter, uma posição que não pertencia a ele, ele disse: eu subirei aos céus, eu exaltarei o meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Ele começou a se ver num lugar que não era dele, uma glória que Deus não queria dividir com ele, não queria dar a ele. E a soberba dele fez com que ele caísse. E o que foi que fez ele ficar tão soberbo? Foi a prosperidade daquele que Deus confiou a ele. Ele prosperou de um jeito. O reino que ele tinha sobre a terra era tão expansivo que ele elevou o coração. Ele disse: não vai ficar só aqui. Eu vou elevar esse meu reino acima das nuvens. Eu vou estabelecer a minha glória acima do trono do Altíssimo. E ele decidiu ir. E de lá ele foi expulso. Acho que foi só um pedala Robinho que ele desceu, caiu por terra. E é o que nós vamos ver na próxima ministração como exemplo, e finalizando a questão de guardar o nosso coração da soberba. Nós vamos encerrar essa ministração de soberba com o maior exemplo bíblico que nós temos para inspirar a nossa vida a guardar o coração da soberba, a guardar o coração da insubmissão, a guardar o nosso coração da rebelião, de querer estar acima das pessoas, não querer cumprir as regras, não querer estar debaixo de liderança. Queridos, o maior exemplo bíblico que nós temos é a queda do querubim ungido. Vocês estão aqui ainda? Quero que você crie expectativas. É um exemplo bíblico para nós trazermos para a nossa vida, querido. Porque todas as vezes que eu imagino essa história desse querubim ungido, eu me pergunto, quando você começa a ler como Deus o criou, eu olho assim, cara, Deus revela que ele foi criado numa perfeição. E a soberba enganou ele. Imagina eu, que não sou perfeito, imagine você. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.